Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Trazer hoje uma meditação da Palavra de Deus, que com tema, né? Sempre eu gosto de trazer um tema, e o tema de hoje vai ser exatamente verdades sobre a lei de Deus. Quando se fala no tempo da graça, né? As pessoas falam que hoje nós vivemos no tempo da graça e que não precisamos se preocupar com a lei de Deus. E eu gostaria de trazer algumas verdades sobre esse assunto aqui. Você pode até discordar, mas vai ser de tudo que vai ser falado aqui, vai ser através da Bíblia. Tá bom? É a palavra de Deus. Então já curte aí, né? Dê sua curtida, me ajude a proclamar o Evangelho. E se você no final do vídeo gostar desse tema, você compartilha, tá certo? Para que juntos nós possamos ser um canal de bênção para as outras pessoas. Eu queria trazer aqui em primeiro lugar no capítulo 31 de Êxodo. E eu quero revelar que as pessoas sempre falam que a lei, quem escreveu foi Moisés. Moisés foi o escritor da lei de Deus. Sabemos que realmente a maior parte dos escritos do Pentateuco foi exatamente Moisés que escreveu. Mas com exceção de uma, que está em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Eu sei que o Pentateuco inteiro foi Moisés que escreveu. Mas uma coisa ele não escreveu, que foi exatamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, está dizendo aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que foram escritos pelo dedo de Deus. E hoje, no tempo da graça, que sempre houve graça, né? Não estamos vivendo só agora o tempo da graça. Sempre houve graça. A graça, ela de Gênesis a Apocalipse, você encontra a graça de Deus na sua vida, na nossa vida. Nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem que Jesus aboliu a lei. É muito triste isso. Acusar Jesus Cristo, o nosso Salvador, de abolidor da lei, a lei de Deus. Aqui em Mateus, no capítulo 5, verso 17, diz assim, 5:17 de Mateus, Jesus falando: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí que deixa algo subentendido, porque para muitas pessoas já falaram para mim que não vai mais guardar a lei de Deus porque Jesus já cumpriu. Jesus cumpriu a lei dos sacrifícios. Sacrifício de carneiro, de bode, de bois, pássaros. Isso com certeza ele cumpriu quando ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não tira a sua razão, e nem a razão de ninguém. Mas quando se trata dos 10 mandamentos de Deus, eu não tenho como achar que Jesus aboliu um desses mandamentos. Estou falando de um desses mandamentos. É impossível Jesus ter feito isso. Porque se Jesus tivesse feito isso, ele não poderia ser o nosso Salvador. Porque a lei de Deus, ela mostra o pecado. Eu não consigo ver Jesus Cristo, como está em Êxodo capítulo 20. Você pega a sua Bíblia e lê lá, Êxodo capítulo 20, né? Um dos mandamentos, vou falar aqui resumidamente, dos mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. Um deles é:
Não terá outros deuses diante de mim. Você acha que Jesus teve outro Deus a não ser o Pai eterno? Se ele tivesse feito isso, sim, aí eu falava para você. Eu concordaria com qualquer pessoa que dissesse que Jesus aboliu a lei. A lei dos 10 mandamentos. Outro, não farás para ti imagem de esculturas. Eu não vejo nenhum relato na Bíblia que Jesus tenha feito imagem de esculturas. Nenhum. Terceiro, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Também Jesus eu não vi ele fazendo isso. E quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em nenhum momento Jesus aboliu o sábado. Pelo contrário, ele diz que ele era Senhor até do sábado. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Eu não vejo como uma pessoa santa de Jesus Cristo possa ter feito isso. Desonrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Não tem, meus amigos, minhas amigas, eu vejo na palavra de Deus que Jesus tenha quebrado um só desses mandamentos. Não tem como alguém conceber tamanha heresia. De maneira nenhuma. A palavra de Deus fala que, eu queria até ler com vocês aqui, 1 João capítulo 3, verso 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Para Jesus ter transgredido a lei, ele deveria ser um pecador. E então nós todos estaríamos perdidos. Porque se Jesus tivesse pecado, nós não poderíamos ser salvos, ele não poderia ser o nosso Salvador. O nosso Salvador deveria ser sem culpa e sem mácula, perfeito e sem pecado. Isso foi o que Jesus foi aqui nesta terra para nós. Então não tem como dizer que Jesus transgrediu a lei de Deus, que Jesus aboliu a lei de Deus. Lembrando a você que eu estou falando da lei dos 10 mandamentos. Mas se Jesus tivesse abolido um só, como as pessoas falam do sábado, que as pessoas falam que Jesus não pecou, mas o sábado, ele aboliu o sábado, ele transgrediu o sábado. Não é isso que as pessoas falam às vezes? Digamos que Jesus transgrediu apenas o sábado. O que diz a palavra de Deus em Tiago 2,10? Você sabe? Está escrito. Olha o que está escrito em Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se Jesus tivesse transgredido apenas o sábado, ele também teria sido culpado de todos. E se eu guardo toda a lei, não mato, não roubo, não furto, honro pai e mãe, não faço imagem de escultura, mas transgrido o sábado, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu, que eu sou culpado de toda a lei. A lei de Deus tem uma matemática. 10 menos 1 é nada. Não adianta eu quebrar um mandamento e guardar o restante, porque eu vou cair no mesmo pecado como se eu tivesse transgredido os 10. É a Bíblia que está falando. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Ele diz: pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pode ler aí na sua Bíblia. Tiago 2, versículo 10. Tá certo? E como nós podemos provar? Existe uma maneira que devemos provar, mostrar que realmente amamos a Deus. Temos amor por Deus.
Vamos ler aí o que diz João capítulo 14, versículo 15. E diz assim, o próprio Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então a maneira como eu vou mostrar que eu amo a Jesus, a Deus e o Espírito Santo é guardando os mandamentos de Deus. É uma das maneiras que eu posso mostrar o meu amor a Deus. Mas eu digo para vocês, meus queridos, que a lei ela não vai salvar nunca. O Salvador é Jesus Cristo. Ele sim é o nosso Salvador. Não é a lei. Não é guardar a lei, guardar o sábado que eu e você vamos se salvar. Vamos ter a salvação eterna. Porque a lei ela não salva. Então qual é a função da lei? Se ela não salva. A gente vai ler aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, certo? Capítulo 3, versículo 20 de Romanos, diz assim: olha o que o Paulo diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Deu para entender? A lei de Deus, a sua função é mostrar o que é o pecado. O conhecimento do pecado. Como eu ia saber se matar é errado se não estivesse lá na lei de Deus? Que roubar é errado, transgredir algum mandamento é errado se lá não estivesse dizendo, especificando quais eram os pecados que nós não deveríamos cometer. Pois a lei está aí para mostrar para mim e para você o que é o pecado. E todos os pontos desta lei, todos os pontos, está dizendo não. Não. No sábado está dizendo, não fará nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho. Os 10 mandamentos, todos eles, é uma proibição para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei de Deus, meus amados, ela passa a ser um estilo de vida. É por isso que ela não pode ser destruída, esquecida. É por isso que ela não pode ser deixada de lado. Que a partir do momento que eu começo a estudar ali os 10 mandamentos, eles têm as regras para que eu seja um cristão. A partir do momento que eu conheço, que eu vejo que eu vejo na lei os pecados, dizendo para mim não praticar, eu vou lá e obedeço se eu quiser. Mas quero lembrar que existem consequências para aqueles que desobedecem à lei. Eu preferi obedecer. Eu preferi trazer a lei de Deus, os 10 mandamentos, como regras de fé e prática para a minha vida. Sendo hoje nova criatura e sabendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foram a única parte na Bíblia que foram escritos pelo dedo de Deus. Que nós possamos meditar nesses mandamentos e ver que o nosso Deus, ao criar essa lei, Ele estava preocupado com a nossa segurança. Porque onde não há lei, há desordem. É por isso que tem que meditar na lei de Deus. Em todos os lugares existe lei. Dentro da sua casa existe lei. Dentro do seu trabalho existe lei. Dentro do colégio que você estuda existe lei. E por que é que com Deus não existiria lei? Por que é que no céu não tem lei? Parou para pensar? Que aonde não tem lei, tem desordem. E as leis dos 10 mandamentos, o Senhor escreveu para que haja ordem e decência. E esta lei, ela é chamada de lei moral.
Não é lei de sacrifício de animais. Que Jesus já pagou. Essa lei dos 10 mandamentos, ela passa a ser um estilo de vida para aqueles que hoje têm uma vida transformada, que não mente, não rouba, não mata, não faz imagem de esculturas, não adora outros deuses. É para quem tem a vida transformada em Cristo Jesus. Amém por isso? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido que a lei de Deus, dos 10 mandamentos, é uma lei moral para que nós possamos botar em prática todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Que tudo seja para a honra e para a glória e para o louvor de nosso Deus e em nome de Jesus. Amém.